Fala galera, tudo bem? Isaac aqui. Aqui nós ensinamos você a evoluir no setor marítimo e portuário com inglês eficiente em apenas 6 meses. E na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês um verbo que vocês passaram a vida inteira estudando nas escolas e pelo jeito nunca aprenderam. Mas hoje, numa aula de 30 minutos, a gente vai trabalhar esse verbo, tá? Esse verbo é chamado verbo to be, o famoso verbo to be, né? Mas o que acontece, gente? Para que eu explique para vocês como se usa o verbo to be, eu vou trabalhar rapidinho também o uso de alguns outros verbos, tá? Para que você entenda o uso desses verbos e depois, então, a gente entra no verbo to be, para vocês poderem entender exatamente a diferença entre eles, tá ok? Bem, em inglês, gente, nós temos os verbos regulares, nós temos os verbos irregulares, nós temos os verbos modais, nós temos os verbos frasais, né, chamados também de verbos preposicionados, mas hoje, basicamente, vamos trabalhar com os verbos regulares e irregulares. Então, quando eu falo verbo regular, é um verbo que segue uma regra, né? E qual seria a regra desse verbo? A regra é para que, quando eu faça o passado desse verbo, eu acrescente o D, o ED ou IED, para fazer o passado desse verbo, tá? E quando eu uso o ED, o D ou IED para fazer o passado desse verbo, esse verbo é chamado de verbo regular, porque ele segue uma regra. Para os verbos que têm o passado deles sem seguir essa regra, eles são chamados de verbos irregulares, que são os verbos que não seguem a regra. Tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu colocar aqui meu óculos. O que seriam os verbos regulares e os verbos irregulares. Então, eu falaria com vocês sobre os verbos regulares primeiro. Tá? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui com a minha canetinha mágica. Tá? Então, aqui eu teria o que é um verbo regular. Os verbos regulares são aqueles verbos que seguem uma regra. E qual é a regra? A regra é acrescentar o ED para fazer o passado desse verbo, né? Eu acrescento o ED no final do verbo para fazer o passado dele. Ou eu posso acrescentar simplesmente o D ou o IED. Isso tudo depende da terminação do verbo, tá bom, gente? Por exemplo, se eu pego aqui o verbo to work, o verbo to work em inglês significa trabalhar, né? Então, como é que eu faria o passado desse verbo? Worked, trabalhou, ó, acrescentei o ED. Né? Então, ele seguiu a regra, acrescentou o ED. Pegar um outro verbo, o verbo to like. O verbo to like, que é o verbo gostar. Né? Deixa eu melhorar aqui esse K. Like. Okay? Like, gostar. Liked, gostou. Mas veja que o verbo to like, ele já termina em E. E a regra diz que eu tenho que acrescentar ED. Mas como ele já termina em E, eu só acrescento o D. Ó. Liked. Ok? I liked the party last night. Ok? I liked the party last night.
Eu gostei da festa ontem à noite. Né? Worked, trabalhou, né? Passado. He worked all night. He worked all night. Ele trabalhou a noite toda. Ok? Agora, se eu tenho um verbo, por exemplo, como o verbo to study, que é o verbo estudar, né? Notem que esse verbo ele termina em Y. E os verbos terminados em Y, precedidos de consoante, eu tiro o Y e acrescento IED, ok? Da regra. A regra não era acrescentar ED, D ou IED, que eu falei para vocês, que é dependendo da terminação do verbo. Então, study, passado, studied, ok? Esses seriam os verbos regulares, os verbos que seguem uma regra, tá ok? Então, aqueles verbos que não seguem a regra são chamados de verbos irregulares, tá ok? Então, são verbos, gente, que ao fazer o passado deles, muda totalmente a estrutura do verbo, tá ok? Então, vou colocar aqui, olha, verbos irregular, né? Verbo irregular. São aqueles que mudam totalmente a estrutura. Por exemplo, o verbo to see. O que quer dizer o verbo to see? É o verbo ver. O passado de see é saw. Saw. I saw Jane last night. I saw Jane last night. Eu vi a Jane na noite passada. Né? Veja que o passado de see é só, então é completamente diferente. Não tem o ED, nem o D, nem o IED. Então ele não segue a regra. Então esse é um verbo irregular. Vamos ver outro verbo. Por exemplo, o verbo to buy. O que quer dizer o verbo to buy, gente? É o verbo comprar. Né? Passado de buy é bought. Ok? Bought. Então, he bought a new car. He bought a new car. Né? Ele comprou um carro novo. He bought. Veja que bought é o passado de buy. Então veja que não segue a regra. Não tem ED, não tem IED, não tem D. Né? Então, para esses verbos que eles não seguem a regra, são chamados de verbos irregulares. Tá bom? Então a gente viu os verbos regulares, que são os verbos que seguem a regra, e os verbos irregulares, que são aqueles verbos que não seguem a regra. Beleza? Tá. E agora, então, para que eu possa explicar para vocês o uso do verbo to be, eu vou ter que fazer uma conjugação com os verbos para que você possa entender. Né? Então, hoje vamos trabalhar a conjugação dos verbos. Então, a gente viu quais foram os verbos que nós vimos. Verbos to see, verbo to buy, vimos o verbo to study, né? Qual foi? Vimos o verbo to work e vimos o verbo to like. Vamos trabalhar esses verbos aqui. Ó. To see, to buy, to study, to work e to like. Ok? Então, gente, os verbos, antes de eu começar com essa explicação dos verbos em inglês exatamente, eu preciso explicar uma coisa para vocês em português. Tá bom? Vou apagar aqui. Já vimos os verbos, né? To see, to buy, to study, to work e to like. Muito bem. Eu vou apagar aqui um instante para que vocês possam entender de onde vem esse to. Ok? Em português, tá? Nós conjugamos os verbos, né? Os verbos em inglês, eles têm a terminação em AR, ER, IR, né? Que são, quando nós chamamos os verbos no infinitivo, né? Infinitivo. O que
que é o infinitivo? De uma forma bem simples. É a forma não conjugada do verbo. É a forma original do verbo, né? Por exemplo, o verbo que a gente viu lá, o verbo trabalhar. Olha aqui, ó. Trabalhar. Veja que o final é em AR. Trabalhar. Vamos ver outro verbo. O verbo correr, que é o verbo to run. Correr, olha o final. ER. Né? Outro verbo. O verbo partir. Veja a terminação em IR. Então, com isso, você percebe que os verbos em português, eles têm a terminação, né, do verbo na sua forma original, terminação em AR, ER e IR. Então, isso aí nós chamamos que o verbo está no infinitivo, é a forma não conjugada do verbo. Então, o verbo é o verbo trabalhar. O verbo é o verbo correr e não corre, é correr. O verbo é trabalhar e não trabalha. O verbo é partir e não parte. Né? Se eu digo assim, ó, trabalhar, eu gosto de trabalhar. Mas se você for conjugar o verbo trabalhar, vai ficar assim, ó. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalheis, eles trabalham. Não é isso? Correr. Eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, vós correis, eles correm. Eu estou conjugando o verbo. Veja que não tem nada a ver com o infinitivo, que é essa forma original dele. A partir do momento que eu conjugo o verbo, ele sai do infinitivo, ele sai dessa forma original dele aí. Ok? Então, essa é a forma, gente, do verbo, do infinitivo. A partir do momento que você conjuga o verbo, ele sai do infinitivo. Né? E para eu conjugar o verbo, eu preciso de quê? Dos pronomes pessoais, que são as pessoas. E quais são os pronomes pessoais em inglês? Vamos ver aqui. Você entendeu, né? O que é o infinitivo? É a forma não conjugada. Ok? E agora, eu vou conjugar aqueles verbos. Então, se eu tenho o verbo to work, então, quando eu conjugo o verbo, eu vou dizer I work, né? You work, he works, she works, it works. Veja que nas três pessoas do singular, eu acrescentei o S aqui, ó, ao final do verbo. He, she, it works. We, aí volta normal. Work. You work. E they work. Ok? Estou conjugando. Veja que, ao conjugar o verbo, eu não coloquei o to na frente. Eu não digo I to work, you to work. Não. Porque a partir do momento que você conjuga o verbo, ele sai do infinitivo. O infinitivo é aquela forma original, que é com to. Depois que eu conjugo o verbo, ele sai do infinitivo. Não, o to não acompanha mais ele, a partir do momento que você começa a conjugar. Ok? Então vai ficar I work, you work. Nas três pessoas do singular, né? As três pessoas do singular, em inglês, quais são? He, she, it. Então, as três pessoas do singular, o verbo sempre vai sofrer alteração. Isso aí a gente vai ver numa próxima aula, tá bom? Então, vai ficar he works, she works, it works. We work, you work, they work. Se fosse o verbo to like, por exemplo, que é o verbo gostar. To like. Como é que seria? I to like? Não. Seria como? I like, porque ele já saiu do infinitivo. O infinitivo é aqui, ó, forma original. To like, ok? Então vai ficar I like, you like, he likes,
she likes, it likes. We like, you like, they like. E assim para todos os outros verbos. Quais foram os outros verbos que nós vimos? Nós vimos o verbo to work, o verbo to like, o verbo to buy, não foi o verbo to comprar, o verbo to study, né? Study. Qual foi o outro verbo? To work, to like, to buy, to study, enfim. Tinha mais um aqui, que eu não lembro agora, que a gente viu. E temos o famoso verbo to be. Aqui, ó. Tá? Veja que também ele é precedido de to no infinitivo. Tá, gente? To be no infinitivo. Se eu quiser dizer assim, olha, eu quero ser, né? Porque o verbo to be, gente, o grande problema que as pessoas confundem muito, é porque o verbo to be, diferentemente dos outros, ele tem dois significados, ser ou estar, né? Eu sou ou eu estou. Mas a conjugação dele é a mesma. Só que quando você fala, quando você usa o verbo to be, dependendo do contexto da frase, ele pode ser ou pode ser estar. Por exemplo, eu digo assim, olha, I am hungry. I am hungry. Eu estou com fome ou eu sou com fome? Eu estou com fome. Então, nesse caso, o verbo to be vai exercer a função de ser e não de estar. Né? Se eu digo assim, ó, I am sick. I am sick. Eu estou doente. Nesse caso, o verbo to be vai ter a função de ser ou de estar? De estar. Eu não digo eu sou doente, mas sim eu estou doente. Correto? Só que o grande problema, gente, é que o verbo to be, ele tem uma conjugação diferente dos outros. Lembra que quando eu conjuguei o verbo to work, eu falei, ó, tá até aqui, eu falei I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Verbo to like, I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like, they like. É isso? Só que quando você conjuga o verbo to be, você não fala assim, I be, you be, he bees, she bees, it bees, né? Não é assim. Quando conjuga o verbo to be, aí é que está o grande problema. Bom? Então, o verbo to be, ele é conjugado de outra forma. Né? Deixa eu ver aqui, vou apagar isso aqui. Então, aqui ele vai apagar. Tá, vou apagar logo isso aqui tudinho. Ok. Então, quando eu for conjugar, a gente viu os pronomes, não vimos? Vimos ainda agora, os pronomes pessoais, que são as pessoas. Olha, I. Eita. Eita. Deixa eu ver aqui, estou com problema na caneta. Tá, então vou colocar. Ó, I, you, he, she, it, we, you, they. Beleza? Só que quando eu for conjugar o verbo to be, eu não vou dizer assim, olha, I be, you be, he bees, né? Eu vou conjugar da seguinte forma, I am. Canetinha mágica, pronto. Vai ficar como? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ok? Essa é a conjugação do verbo to be. Então, eu entendo que o verbo to be, ele é isso aqui, ó, gente. Am, is, are. Tá aqui, ó. Am, is, are.
Isso aqui é o verbo to be. Tá bom? Então, na hora de conjugar, você vai conjugar dessa forma. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Quando eu digo I am, estou dizendo eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, isto é ou isto está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. They are, eles ou elas são ou eles ou elas estão. Correto? Então, essa é a conjugação do verbo to be. Beleza? Mas quando eu digo I am, eu estou dizendo eu sou, eu estou afirmando. É isso? I am a doctor. Eu sou um médico. I am a teacher. Eu sou um professor. I am a student. Eu sou um aluno, sou um estudante. Ok? Então, nessa forma aqui, eu estou afirmando. Então, posso dizer que essa forma é a forma afirmativa do verbo to be. E ele tem mais outras duas formas, que são negativa e interrogativa. Tá bom? Então, essa forma aqui seria a forma afirmativa do verbo to be. E aí, para eu fazer a negativa, eu vou colocar not depois do verbo. Então, eu tenho aqui, ó, I am, eu sou. Quando eu digo I am not, eu não sou. You are not, você não é. He is not, ele não é. She is not, ela não é. It is not, isto não é. We are not, nós não somos. You are not, vocês não são. E they are not, eles ou elas não são. Ou não estão. É isso? I'm not, you are not, he is not, she is not. Se eu digo assim, ó, na forma afirmativa, I am your friend, eu sou seu amigo. I am not your friend, eu não sou seu amigo. He is, olha aqui, eu vou usar essa aqui, ó. He is, forma afirmativa. He is my father. He is my father. Estou dizendo, ele é meu pai. Então, estou usando a forma afirmativa, estou afirmando, correto? Ele é. He is my father. Mas se eu uso not depois, eu nego. Eu vou dizer como? He is not my father. He is not my father. Ok? Então, aqui nós temos o quê? A forma afirmativa do verbo to be e a forma negativa. Ok, galera? E aí, eu tenho a terceira forma, que é a forma interrogativa, que é a forma que eu uso para fazer as perguntas. Tá bom? Então, quando eu faço as perguntas, eu uso a forma interrogativa. E a minha resposta vai ser afirmativa ou negativa. Por exemplo, você gosta de tomar suco de laranja? Você gosta de suco de laranja? Estou perguntando. Então, se eu estou perguntando, né, eu estou fazendo uma interrogativa, tá? Não que se aplique aqui no verbo to be agora, tá? Mas é isso aí, eu estou dando um exemplo de uma interrogativa. Mas se eu falo assim, você é brasileiro? Olha a interrogativa aqui, ó. Agora eu estou usando o verbo to be, né? Você é brasileiro? Sim, eu sou brasileiro. Ou então, não, eu não sou brasileiro. Não é isso? Então, quando você usa o verbo to be na forma interrogativa, você faz as perguntas, você sempre vai ter duas opções, né? Ou a afirmativa ou a negativa. Nós já vimos aqui a afirmativa e a negativa. Agora vamos ver a interrogativa. Deixa só eu apagar aqui. Precisa apagar tudo. Ah, tá. Vou apagar aqui, vou apagar aqui. Ok. Então, para eu fazer a interrogativa, vamos lá. Fazer aqui de novo, colocar de novo o verbo aqui, né? Ó, I am.
You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Ok? Forma afirmativa. Para eu fazer a interrogativa é muito simples. Eu pego o verbo e jogo para frente do pronome aqui. Ó. I am vai ficar como? Am I? You are vai ficar are you? He is vai ficar is he? She is vai ficar is she? It is vai ficar is it? We are vai ficar are we? You are vai ficar are you? They are vai ficar are they? Pronto. Né? Então, aqui, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver uma coisa, se eu consigo. Ok, então aqui, ó. Eu vou tirar isso daqui. Correto? E colocar interrogativa. Pronto. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Pronto. Essa é a forma interrogativa. É a forma que eu uso para fazer as perguntas. Né? Posso dizer assim, olha. Am I a student? Am I a student? Eu sou um estudante. Are you a teacher? Olha aqui a forma interrogativa. Are you? Agora eu estou perguntando. Are you a teacher? Se você for, você vai dizer yes, I am a teacher. Você vai usar a forma afirmativa. Se você não for, no, I'm not a teacher. I'm not a teacher. No, I'm not a teacher. I'm not a teacher. Oh, is he your friend? Is he your father? Ele é seu pai? No, he is not my father. Se ele for, yes, he is my father. Is she your mother? Is she your mother? Ela é sua mãe? Yes, she is my mother. Se ela não for, no, she's not my mother. Ou eu posso juntar, né? Nada, she's not my mother. Ok? He isn't. Ok? She isn't. Ok? Então, gente, essa forma aqui é a forma interrogativa de que verbo? Do verbo to be. E o que quer dizer o verbo to be? Ser ou estar. Tranquilo? Então, aí, dependendo do contexto, esse verbo vai exercer a função de ser ou estar. Viu? Rapidinho a gente trabalhou as três formas do verbo to be. A forma afirmativa, a forma negativa e agora a forma interrogativa, que é a forma que eu uso para fazer as perguntas. Tá bom? Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês tudo isso que a gente estudou, que a gente comentou agora. Então, veja aqui, ó. Aí o verbo to be todinho, né? Para você. A conjugação do verbo. Vamos ler aqui rapidinho? O verbo to be é um dos verbos mais utilizados na língua inglesa e pode ser traduzido como ser ou estar. Não existe uma regra para saber quando ele significa ser e quando significa estar. Aquilo que eu falei, né? Vai depender do contexto. É preciso compreender o significado da mensagem expressa como um todo, para então entender o sentido do verbo na frase. O verbo to be é classificado como verbo irregular, viu? Por isso que eu mostrei para vocês lá na frente, lá atrás, os verbos, o que era verbo regular, o que é verbo irregular. Então você sabe que o verbo to be é um verbo irregular. Por quê?
porque ele não segue a regra. E qual é a regra? Acrescentar o ed para fazer o passado dos verbos. Acrescentar ed, de ou ied, dependendo da terminação do verbo. Correto? Então, o verbo to be ele é um verbo irregular, porque ele não segue a regra. Então, por exemplo, o passado do verbo to be, né? Que be, então, o passado é was e were. Was e were. Então, é completamente diferente. Então, o verbo to be é um verbo irregular também. Ok? Então, o verbo to be é classificado como verbo irregular, uma vez que não segue as regras de formação do passado simples e do particípio passado, que é um outro caso que a gente vai ver lá na frente. Ele pode ser usado como verbo principal e como verbo auxiliar de alguns tempos verbais. Também é outro caso que a gente vai ver lá na frente, tá ok? Conjugação, presente, passado e futuro. As informações abaixo são sobre o uso do verbo to be como verbo principal. No simple present, quer dizer, no presente simples, as flexões do verbo to be são, am, is, are. Am, is, are. Então, agora, quando pedirem para você, conjuga o verbo to be, aí você já vai saber. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Essa é a conjugação do verbo to be. Diferentemente dos outros verbos, lembram? Quando eu falei, por exemplo, a gente trabalhou o verbo to work, né? O verbo to work, que é o verbo trabalhar. Como é que seria? I work, you work, he works, she works, it works. We work, you work, they work. Bem simples. Só que quando chega no verbo to be, é aquilo que eu falei, não é I be, you be, he be's, né? E sim, I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Tá bom? Então assim você entende e aprendeu de uma vez por todas a conjugação do verbo to be. Aí eu tenho ele aqui na forma afirmativa, né, que foi aquela primeira forma que a gente viu, tá aqui. E aí eu tenho também logo ao lado aqui, gente, a contração do verbo, né? Do verbo com pronome, tá? Então, ao invés de dizer I am, eu posso dizer só I'm, ok? I'm a teacher, I'm a doctor, I'm a student. Você pode dizer I am? Pode, mas você pode contrair também. Fica até mais rápido para falar, ok? You are. E você pode falar you're, ok? You are a student. Ou então pode dizer you're a student. Ficou mais rápido, você contraiu. He is. Você pode falar he is, você pode falar his. He's my best friend. He's my best friend. Ele é o meu melhor amigo. His. Ou he is, tudo bem. Mas você pode contrair para ficar mais rápido. She is, ou então she's. Quando eu digo she is, eu estou dizendo ela é ou ela está, correto? Que é a conjugação do verbo to be. Então, she's. She's my sister. She's my sister. Ela é minha irmã. She is. Ou she is também, não tem problema. Mas posso contrair para ficar mais rápido. It is, ou it's. Né? It is, ou it's. It's a beautiful day. It's a beautiful day. É um dia bonito, né? Faz um dia bonito, tá ok? Esse it eu uso nessas situações, tá? Para coisas, objetos, tá bom? Enfim, não uso como pronome pessoal para, né, para ele, para ela, mas para situações de coisas da natureza. Por exemplo, eu digo, está ensolarado. Então, eu vou dizer, it is sunny. Né? Ou então, it is a sunny day. Né? It's sunny, tá ok? Esses efeitos da natureza, não é isso?
We are, nós somos ou nós estamos. Eu posso falar como? We're, ok? We are the champions, né? Então não vou falar, eu posso falar we are, eu posso falar we're, né? We're friends, nós somos amigos. You are, vocês. You are, vocês são, vocês estão, ok? You are good students, vocês são bons alunos. Ou eu posso falar you're good students, vocês são bons alunos, tá? Viu a diferença aqui? Aqui eu tenho you are e tenho you are também aqui. Mas o contexto vai me dizer se esse your vai ser singular ou plural. Se eu estiver falando com uma pessoa só, o contexto é para singular. Se eu estiver falando com várias pessoas, então plural. Correto? They are. Eles ou elas são, ou eles ou elas estão. Né? Então eu posso dizer, they are cold. They are cold. Ou they're cold. They're cold. Eles estão com frio. They're hungry. Eles estão com fome. Eu posso dizer, they are hungry ou they're hungry. Né? Se bem que também isso de com, por exemplo, isso é coisa nossa, né? No Brasil a gente fala, ele está com frio, ela está com fome. Não tem, né? Em inglês não existe isso. Não está com a fome junto ali, né? Está faminto. Por isso que a gente diz, I'm hungry. Eu não digo, I am with hungry. I'm hungry. Estou com fome. É como se ficasse assim, I am hungry. Eu estou fome. Porque, na verdade, você não está com fome. A fome não está com você, você e a fome andando juntos. Não. Né? Você está faminto. Então, por isso, em inglês eu digo, I'm hungry. Né? Eu estou faminto. E não eu estou com fome. A gente não usa essa preposição aí. Né? Como também eu não vou dizer, eu estou com sede. Né? A sede está comigo, eu e a sede. Não. Eu estou sedento. Estou sedento. Vontade de beber água. Então eu digo, I'm thirsty. I'm thirsty. I'm, né? Ou I am, I'm thirsty. Estou com sede, estou sedento. Aqui em português a gente usa sempre o com frio, com fome, com sede. Em inglês não tem isso aí. Tá bom, gente? E por último, they are, né? Eles ou elas são, ou eles ou elas estão. Acho que foi o último aqui. Tá ok? Então, trabalhamos as três formas. Afirmativa, negativa e interrogativa do verbo to be. Hoje, a intenção era só mostrar para vocês como se usa o verbo to be de forma correta. A conjugação do verbo to be, que as pessoas têm muito problema ao conjugar o verbo to be. Então, hoje você trabalhou isso. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar outros verbos e assim sucessivamente. Ok? Então, forte abraço e até a próxima.